Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 4. O intérprete do Chateau Meguru. Continuação. Com quem andava envolvida agora a peruanita? Um japonês, sem a menor dúvida. Talvez um gangster, um dos chefões da Yakuza, que teria uma parte do dedo mindinho amputada, a contrassenha do bando. Não era de estranhar, aliás. Certamente deve tê-lo conhecido durante as viagens que fazia ao Oriente com Miss Richardson, outro gangster, só que este de colarinho, gravata e estábulos em Newmarket. O japonês era um personagem sinistro, a julgar pelas brincadeiras do Trujiman. Só que só se referia ao físico quando dizia que havia nele algo que dava medo? Ou aos seus antecedentes? Era o que faltava no prontuário da chilenita, amante de um chefe da máfia japonesa. Um homem com poder e dinheiro. É claro, qualidades indispensáveis para conquistá-la. E uns tantos cadáveres nas costas, além do mais. Eu estava corroído pelos ciúmes e, ao mesmo tempo, invadido por um curioso sentimento em que se misturavam inveja, curiosidade e admiração. Era óbvio, a menina má nunca deixaria de me surpreender com suas audácias indescritíveis. Murmurei 20 vezes que não devia ser tão idiota de escrever para ela ou tentar reatar qualquer forma de relação, porque sairia escaldado e chutado para sempre. Mas, menos de 2 dias depois de ler a carta do Trujiman, escrevi umas linhas e comecei a arquitetar a maneira de dar um pulo até o país do sol nascente. Minha carta era totalmente hipócrita, porque não queria deixá-la em apuros. Tinha certeza de que agora, no Japão, ela estava metida em águas mais turvas que das outras vezes. Eu adorava receber notícias delas por intermédio do meu colega, nosso amigo em comum, e saber que estava bem e feliz em Tóquio. Contei da minha vida em Paris, a rotina de trabalho que, às vezes, me levava para outras cidades europeias, anunciando que, veja só que coincidência, num futuro não muito distante iria a Tóquio, contratado para ser intérprete numa reunião internacional. Esperava revê-la, lembrar os velhos tempos. Como não sabia que nome estava usando agora, limitei-me a encabeçar a carta assim, querida peruanita. E mandei junto um exemplar da minha antologia de Tchekov, que dediquei à menina má, com o carinho invariável do coisinha à toa que traduziu esses contos. Enviei a carta e o livro com o endereço de Salomão Toledano, com um bilhete em que lhe agradecia o favor. Confessava minha inveja por sabê-lo tão feliz e apaixonado e pedia encarecidamente que me avisasse se soubesse de alguma reunião ou congresso que precisasse de bons intérpretes de espanhol, francês, inglês e russo, mas não japonês, porque de repente eu fora assolado por uma terrível vontade de conhecer Tóquio. Minhas tentativas de conseguir um trabalho que me levasse até o Japão não foram bem-sucedidas. Não saber japonês me excluía de muitas reuniões locais e, naquele período, não haveria em Tóquio eventos de algum organismo da ONU que só exigisse os idiomas oficiais das Nações Unidas. Viajar por minha conta, como turista, custava uma fortuna. Iria pulverizar em poucos dias boa parte das economias que conseguira juntar nos últimos anos? Decidira que sim. Mas quando tomei a decisão e já me dispunha a ir a uma agência de viagens, recebi um telefonema do meu antigo chefe da Unesco, o Sr. Charnez. Ele já estava aposentado, mas trabalhava por conta própria como diretor de um escritório de tradutores e intérpretes, com o qual eu sempre estava em contato. Conseguira um simpósio em Seul, de 5 dias. Eu já tinha, portanto, a passagem de ida e volta.
Da Coreia seria mais barato chegar a Tóquio. Minha vida, a partir desse momento, entrou num redemoinho. Trâmites para os vistos, guias sobre a Coreia e o Japão, repetir o tempo todo que estava cometendo um desatino total, pois o mais provável era que, em Tóquio, nem sequer conseguisse vê-la. A menina má já teria ido embora para outra parte, ou me evitaria para que o chefe da Yakuza não a cortasse de cima a baixo e jogasse seu cadáver para os cachorros. Como o malvado de um filme japonês que eu tinha acabado de ver. Nesse período febril, um dia o telefone me acordou de madrugada. Ainda está apaixonado por mim? A mesma voz, o mesmo tom zombateiro e risonho de antigamente, e, no fundo, aquele laivo do sotaque limenho que ela nunca perdera completamente. Devo estar, menina má. Respondi, acordando de vez. Se não, como explicar por que, desde que soube que você está em Tóquio, fico batendo em todas as portas para conseguir algum contrato que me leve até aí, nem que seja por um dia. Consegui, afinal, um trabalho em Seul, ou dentro de algumas semanas. De lá, prossigo até Tóquio, para ver você. Mesmo que esse chefe da Yakuza com quem você anda, como me disseram meus espiões, me mate a tiros. São sintomas de estar apaixonado? Acho que são. Ainda bem, bom menino. Pensava que, depois de tanto tempo, você tivesse se esquecido de mim. Foi isso que o seu colega toledano disse? Que estou com um chefe da máfia? Deu uma risada, deliciada com semelhante credencial. Mas, quase imediatamente, mudou de assunto e falou de um jeitinho carinhoso. Fico contente por você vir. Nós não nos vemos muito, mas eu sempre penso em você. Quer saber por quê? Porque é o único amigo que me resta. Eu não sou, nem nunca serei seu amigo. Ainda não percebeu? Sou seu amante, seu namorado, a pessoa que desde pequeno é doido pela chilenita, pela guerrilheira, pela esposa do funcionário, a do criador de cavalos, a amante do gangster. O coisinha à toa que só vive para desejar você e pensar em você. Em Tóquio, não quero ficar me lembrando de nada. Quero ter você nos meus braços. Beijar, cheirar, morder você, fazer amor. Riu de novo, agora com mais vontade. Ainda faz amor? Perguntou. Ótimo, ainda bem. Ninguém tornou a me dizer essas coisas desde a última vez que nos vimos. Vai me dizer muitas quando vier, Ricardito. Vamos, diga outra agora, por exemplo. Nas noites de lua cheia, vou latir para o céu vendo a sua carinha retratada lá em cima. Agora mesmo, daria os 10 anos de vida que me restam para me ver refletido no fundo dos seus olhinhos cor de mel escuro. Estava rindo, divertida, mas de repente me interrompeu, assustada. Tenho que desligar. Ouvi o clique do aparelho. Não consegui fechar os olhos, tomado por uma mistura de alegria e inquietação que me deixou acordado até às 7 da manhã, hora que costumava me levantar para preparar meu desjejum de costume, um café puro e uma torrada com mel. Quando não ia tomá-lo no balcão de um bar vizinho, passei as 2 semanas que faltavam para minha viagem a Seul dedicado às coisas que, suponho, aqueles casais de noivinhos fascinados de antigamente faziam nos dias anteriores ao casamento, quando os dois perderiam a virgindade. Comprar roupas, sapatos, cortar o cabelo, não no barbeiro comum atrás da Unesco, onde eu sempre cortava, e sim num cabeleireiro de luxo. E, principalmente, percorrer boutiques e lojas de mulheres para escolher um presente discreto que a menina má pudesse ocultar no seu próprio vestido, mas também original, delicado, que dissesse as coisas ternas e bonitas que eu ansiava dizer no seu ouvido.
Pensei várias vezes, em cada minuto que passei escolhendo o vestido, que estava sendo mais imbecil do que nunca e que, mais uma vez, merecia ser tratado a pontapés e esfregado na imundície pela amante do chefe da Yakuza. Afinal, depois de muito procurar, acabei comprando uma das primeiras coisas que me agradaram, na Vuitton, uma nécessaire com uma coleção de vidrinhos de cristal para perfumes, cremes e batons, e uma agenda e um lápis de madrepérola, ocultos num fundo falso. Havia algo vagamente adúltero no esconderijo daquele nécessaire dengoso. A reunião em Seul foi exaustiva. Versava sobre patentes e tarifas, e os oradores empregavam um vocabulário muito técnico que duplicava o meu esforço. A excitação dos últimos dias, o jet lag e a diferença de horas entre Paris e a Coreia me deixaram insone e com os nervos à flor da pele. No dia que cheguei a Tóquio, num começo de tarde, desabei de sono no quarto minúsculo que o Trujiman me reservara num hotelzinho no centro da cidade. Dormi 4 ou 5 horas seguidas e à noite, depois de um prolongado banho frio para acordar, fui jantar com o meu amigo e seu amor japonês. Desde o primeiro momento, senti que Salomão Toledano estava muito mais apaixonado por Mitsuko que ela por ele. O Trujiman me pareceu rejuvenescido e exaltado. Usava uma gravata borboleta que eu nunca tinha visto antes e um terno de corte moderno e juvenil. Fazia brincadeiras, multiplicava os gestos de gentileza com sua amiga e não perdia pretexto para beijar o seu rosto ou a boca e passar o braço pela sua cintura, coisa que parecia constrangê-la. Era muito mais jovem que ele, simpática e, de fato, bastante graciosa. Tinha pernas bonitas e uma carinha de porcelana em que cintilavam 2 olhos grandes e vivazes. Não conseguia ocultar sua expressão de desagrado toda vez que Salomão se aproximava dela. Falava inglês muito bem, mas sua naturalidade e cordialidade desapareciam toda vez que meu amigo fazia suas ostentosas demonstrações de carinho. Ele parecia não notar. Primeiro fomos a um bar em Kabuki-cho, no Shinjuku, um bairro cheio de cabarés, lojas eróticas, restaurantes, discotecas e casas de massagens, onde circulava uma densa multidão. De todos os lados vinha uma música descontrolada e se via no ar um verdadeiro bosque de luzes, emblemas e cartazes publicitários. Eu me sentia enjoado. Depois, jantamos num lugar mais tranquilo, em Nishi-Azubu, onde eu provei comida japonesa pela primeira vez e bebi o morno e áspero saquê. Ao longo da noite se acentuou minha impressão de que a relação entre Salomão e Mitsuko estava longe de funcionar tão bem como o Trujiman afirmava em suas cartas. Mas, pensei, deve ser porque Mitsuko, comedida em suas demonstrações de afeto, ainda não se havia acostumado com a maneira expansiva, mediterrânea, de Salomão comunicar ao mundo a paixão que ela despertara. Vai se acostumar. Mitsuko tomou a iniciativa de falar da menina má. Foi no meio do jantar. E ela, da maneira mais natural do mundo, perguntando se eu queria que ligasse para a minha conterrânea, avisando que chegara. Aceitei e pedi que lhe desse o número do meu hotel. Era melhor do que eu mesmo telefonar, considerando que o cavalheiro com quem vivia era, pelo visto, um Otelo japonês ou, quem sabe, um assassino. Foi isso que este seu amigo lhe contou? Riu Mitsuko. Que bobagem. O Sr. Fukuda é um homem um pouco estranho. Dizem que anda metido em negócios não muito claros, na África. Mas nunca ouvi falar que seja um delinquente, nem nada parecido. É muito ciumento, isso sim.
Pelo menos é o que Curico diz. Curico? A menina má. Disse a menina má em espanhol, Ninha Mala, e festejou sua pequena proeza linguística, aplaudindo. Quer dizer que agora se chamava Curico? Puxa! Nessa noite, quando nos despedimos, o Trujimã deu um jeito de ter uma brevíssima conversa a sós comigo. Perguntou, apontando para Mitsuko. O que achou? É linda, Trujimã. Você tinha toda a razão do mundo, um encanto. E olhe que só a viu de roupa, disse piscando um olho e batendo no peito. Nós precisamos conversar muito, querido. Você vai ficar surpreso com os planos que tenho em mente. Telefono para você amanhã. Durma, sonhe e ressuscite. Mas quem me ligou cedo foi a menina má. Deu-me 1 hora para fazer a barba, tomar banho e me vestir. Quando desci, já estava me esperando, sentada numa das poltronas da recepção. Usava um impermeável claro e, por baixo, uma blusinha cor de tijolo e uma saia marrom. Viam-se seus joelhos, redondos e luzidios, e as pernas finas. Estava mais magra do que antes e com os olhos um pouco cansados. Mas ninguém no mundo diria que tinha mais de 40 anos. Parecia fresca e bela. À distância, poderia passar por uma daquelas japonesas delicadas e miúdas que andavam pela rua, silenciosas e flutuantes. Seu rosto se iluminou quando me viu e se ergueu para que eu lhe desse um abraço. Beijei seu rosto e não afastou os lábios quando os toquei com os meus. Amo muito você, balbuciei. Obrigado por continuar tão jovem e bonita, chilenita. Venha, vamos tomar o ônibus, disse pegando o meu braço. Conheço um lugar bonito para conversar. Um parque onde toda a Tóquio vai fazer piqueniques e se embebedar quando brotam as flores das cerejeiras. Lá você pode me dizer algumas breguices. Agarrada no meu braço, ela me levou até um terminal, a 2 ou 3 quadras do hotel, onde subimos num ônibus que brilhava de tão limpo. O motorista e a trocadora estavam com aquelas máscaras que eu já tinha visto, com surpresa, tanta gente usando pela rua. Em muitos sentidos, Tóquio parecia uma clínica. Dei-lhe a nécessaire Vuitton e ela recebeu o presente sem grande entusiasmo, enquanto me observava entre divertida e curiosa. Você virou uma japonesinha, na maneira de se vestir e mesmo nos seus traços, nos movimentos, até na cor da pele. Desde quando você se chama Curico? É um apelido que meus amigos me deram. Não sei de quem foi a ideia. Talvez eu tenha mesmo qualquer coisa de oriental. Uma vez você me disse isso em Paris, lembra? Claro que lembro. Sabe que tive medo de que você estivesse feia? Você, em compensação, está cheio de fios brancos no cabelo e com algumas ruguinhas aqui embaixo dos olhos. Apertou o meu braço e seus olhos se encheram de malícia. Diminuiu a voz. Gostaria que eu fosse sua geisha, bom menino? Gostaria também. Mas antes de mais nada, minha mulher. Vim a Tóquio lhe propor casamento pela enésima vez. Dessa vez vou convencer você, estou avisando. Aliás, desde quando anda de ônibus? O chefe da Yakuza não pode lhe dar um carro com motorista e guarda-costas? Mesmo que pudesse, eu não faria isso, disse, ainda agarrada ao meu braço. Seria ostentação, a coisa que os japoneses mais odeiam. Aqui não é bem visto diferenciar-se dos outros, seja no que for. Por isso, os ricos se disfarçam de pobres e os pobres de ricos. Descemos do ônibus num parque cheio de gente, funcionários de escritório que aproveitavam o descanso do meio-dia para comer sanduíches com refrigerantes debaixo das árvores,
cercados de grama e lagos com peixinhos coloridos. A menina má me levou para um salão de chá, num canto do parque. Lá havia mesinhas com poltronas confortáveis, entre biombos que mantinham uma certa privacidade. Assim que nos sentamos, beijei suas mãos, sua boca, seus olhos. Fiquei olhando-a longamente, respirando-a. Passei no exame, Ricardito? Com louvor. Mas você parece um pouco cansada, japonesita. É a emoção de me ver, depois de deixar-me 4 anos completamente abandonado? E a tensão em que vivo também, acrescentou séria. Que maldades você faz para viver tão tensa? Ficou me olhando, sem responder, e passou a mão pelo cabelo, aquele carinho meio amoroso e meio maternal que costumava fazer. Quantos fios brancos, repetiu, ainda me examinando. Sou responsável por alguns, certo? Daqui a pouco vou ter que chamar você de bom velhinho, em vez de bom menino. Está apaixonada pelo tal Fukuda? Eu tinha esperança de que estivesse com ele só por interesse. Quem é? Por que tem uma fama tão ruim? O que ele faz? Muitas perguntas de uma só vez, Ricardito. Primeiro me diga uma daquelas coisas de telenovela. Ninguém me fala isso há anos. Então falei baixinho, olhando nos seus olhos e beijando de vez em quando sua mão, que estava entre as minhas. Não perdi as esperanças, japonesita. Mesmo parecendo um tremendo cretino, vou insistir e insistir até você vir morar comigo. Em Paris ou, se não gostar de Paris, onde você quiser. Como intérprete, posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Juro que vou fazer você feliz, japonesita. Já se passaram muitos anos, suficiente para não me restar a menor dúvida. Amo tanto você que faria qualquer coisa para que continue ao meu lado, quando estivermos juntos. Gosta de gangster? Eu viro assaltante, sequestrador, estelionatário, narcotraficante. O que quiser. 4 anos sem saber de você e agora quase não consigo falar, quase não consigo pensar, de tão comovido por tê-la aqui pertinho. Nada mal, riu. Avançou o rosto e me deu nos lábios o beijo rápido de um passarinho. Pediu chá e docinhos em japonês, que a garçonete fez repetir algumas vezes. Depois que trouxeram a infusão e de me servir uma xícara, respondeu tardiamente a minha pergunta. Não sei se é amor o que sinto por Fukuda, mas nunca na vida dependi tanto de alguém como dependo dele. A verdade é que ele pode fazer comigo o que bem entender. Não dizia isso com a alegria ou a euforia de alguém, como o Trujiman, que descobriu o amor-paixão. Antes, estava alarmada, espantada de que acontecesse uma coisa dessas com uma pessoa como ela, que se considerava acima de tais fraquezas. Em seus olhos cor-de-mel escuro havia algo de angustiado. Bem, se ele pode fazer com você o que bem entender, é porque está apaixonada, finalmente. Espero que o tal Fukuda faça você sofrer do mesmo jeito que você me faz há tantos anos, mulher glacial. Senti que segurava minha mão e a apertava. Não é amor, juro. Não sei o que é, mas isso não pode ser amor. Uma doença. Ou melhor, um vício. Isso é Fukuda para mim. A história que me contou talvez fosse verdadeira, mas certamente deixou muitos pontos na penumbra e disfarçou, suavizou e embelezou outros. Para mim, era difícil acreditar em qualquer coisa que ela dizia, pois desde que a conheci, sempre me contou mais mentiras que verdades. E penso que, ao contrário do comum dos mortais, para a recente Kuriko, era muito difícil diferenciar, a essa altura da sua vida, um mundo em que vivia daquele em que dizia viver.
Como imaginei, havia conhecido Fukuda anos antes, numa das viagens que fez ao Oriente com David Richardson, que, de fato, tinha negócios com o japonês. Um dia, este disse à menina má que era uma pena que uma mulher como ela, com tanta personalidade, tão cosmopolita, estivesse acomodada com Miss Richardson, porque poderia fazer uma grande carreira no mundo dos negócios. A frase ficou ecoando em seus ouvidos. Quando sentiu que seu mundo vinha abaixo porque o ex-marido tinha descoberto seu casamento anterior com Robert Arnold, telefonou para Fukuda, contou o que estava acontecendo e se ofereceu para trabalhar sob suas ordens, no que fosse. O japonês mandou uma passagem de avião de Londres a Tóquio. Quando você me telefonou do aeroporto de Paris para se despedir, estava vindo para encontrar com ele? Confirmou. Sim, mas na realidade foi do aeroporto de Londres. Na mesma noite que chegou ao Japão, Fukuda fez dela sua amante. Mas só a levou para morar com ele 2 anos depois. Até então morou sozinha, num quartinho minúsculo de pensão, com um banheiro e uma kitnet, mais apertado que o quarto da minha criada filipina em Newmarket. Se não viajasse tanto, fazendo os serviços de Fukuda, teria enlouquecido de claustrofobia e solidão. Era a amante de Fukuda, mas uma entre várias. O japonês nunca lhe escondeu que dormia com diferentes mulheres. Às vezes, saía uma noite com ela, mas depois podia passar semanas sem convidá-la a ir à sua casa. A relação entre os dois era, nesses períodos, estritamente de uma empregada e seu patrão. Em que consistiam os serviços do Sr. Fukuda? Contrabandear drogas, diamantes, quadros, armas, dinheiro? Muitas vezes, ela nem sabia. Levava e trazia o que ele preparava, em malas, pacotes, sacolas ou bolsas, e até agora bateu na madeira da mesa. Sempre passava pelas alfândegas, pelas fronteiras e pelos policiais sem nenhum problema. Viajando dessa maneira pela Ásia e pela África, havia descoberto o que é o medo-pânico. Ao mesmo tempo, nunca vivera antes com tanta intensidade e tanta energia, sentindo, a cada viagem, que a vida era uma aventura maravilhosa. Como é melhor viver sem que naquele limbo, naquela morte lenta rodeada de cavalos que é Newmarket. Após 2 anos trabalhando para ele, Fukuda premiou-a, satisfeito com seu desempenho, com uma promoção. Agora você já merece morar sob o mesmo teto que eu. Você vai acabar esfaqueada, assassinada, trancada anos e anos numa cadeia horrível, disse eu. Ficou maluca? Se o que me contou é verdade, então o que está fazendo é uma estupidez. Quando a pegarem, contrabandeando drogas ou coisa pior, você acha que esse gangster vai cuidar de você? Sei que não vai. Ele mesmo me avisou, interrompeu. Pelo menos é muito franco comigo, viu? Se alguma vez você for presa, dane-se. Eu não a conheço e nunca a conheci. O problema é seu. Quanto amor por você, é impressionante. Ele não me ama, nem a mim, nem a ninguém. Nisso é como eu, mas tem mais personalidade e é mais forte do que eu. Fazia mais de 1 hora que estávamos ali e começava a escurecer. Eu não sabia o que dizer, estava arrasado. Era a primeira vez que ela me parecia totalmente entregue a um homem, de corpo e alma. Agora sim, estava bem claro. A menina má jamais seria sua, coisinha à toa. Você ficou com uma carinha triste, sorriu. Está aborrecido com o que lhe contei? Você é a única pessoa a quem eu poderia dizer isso, e eu estava precisando contar a alguém. Mas talvez tenha agido errado. Você me perdoa se eu lhe der um beijo? Fico triste porque vejo que, pela primeira vez na vida, você ama alguém de verdade
E esse alguém não sou eu. Não, não, não é amor, repetiu, balançando a cabeça. É mais complicado. É como uma doença, já disse. Isso me faz sentir viva, útil, ativa, mas não feliz. É como uma possessão. Não ria, não estou brincando. Às vezes me sinto possuída por Fukuda. Se tem tanto medo dele, imagino que não vai se atrever a fazer amor comigo. E eu vim a Tóquio especialmente para pedir que você me leve ao Chateau Meguru. Ela estava muito séria quando me contava sua vida com Fukuda, mas agora, arregalando os olhos, deu uma gargalhada. E como diabos você, recém-chegado a Tóquio, sabe o que é o Chateau Meguru? Pelo meu amigo, o intérprete. Salamon chama a si mesmo de Trujiman, o intérprete do Chateau Meguru. Peguei sua mão e a beijei. Não tem coragem, menina má? Olhou o relógio e ficou pensativa por alguns momentos, calculando. De repente, decidida, pediu à garçonete para chamar um táxi. Não tenho muito tempo, disse. Mas me dá aflição ver sua cara de cachorrinho espancado. Vamos, e conste que estou me arriscando muito por fazer isto.